para as mulheres existe sempre uma questão mais especial, né? A gente sabe que a mulher ela se cuida melhor, né? Ela procura mais auxílio de saúde, né? E ela sempre teve sobre si essa responsabilidade também de cuidar não só da saúde dela, né? É ela que corre atrás da saúde dos filhos, dos maridos, enfim. Claro que existem algumas recomendações especiais, né? Os cuidados ginecológicos, tudo mais. Mas especialmente nesse momento que a gente vive, né? Nesse momento de pandemia, a gente sabe que o cuidado que a mulher tem buscado, né? Não só para si, é que tem muitas vezes protegido ela própria, né, e as suas famílias, coisa que muitas vezes o homem não é que ele não tenha responsabilidade, mas ele não busca fazer, né, e além de tudo a mulher tem sempre o cuidado não só com a saúde, mas com a casa mesmo, né, com a família como um todo, e é algo que a gente sempre tem que apoiar, sempre tem que incentivar, porque realmente é fundamental esse cuidado feminino que as mulheres têm. A gente sempre tem que ter algum cuidado, porque a mulher ela carrega às vezes um estigma com relação às infecções sexualmente transmissíveis, muitas vezes sem nem ter sido a fonte, né? Ela muitas vezes recebeu essa infecção e acaba carregando o peso culpado, né? De culpa, um estigma social muitas vezes. A gente sempre orienta a paciente a sempre fazer uso de preservativo, a sempre manter o uso de objetos hipercortantes de uso pessoal exclusivamente para evitar contato sanguíneo, né? E sempre manter o segmento ginecológico na sua rotina para evitar complicações com relação também às infecções sexualmente transmissíveis que podem ser detectadas de maneira precoce nesse segmento de rotina. As doenças mais comuns nas mulheres não são tão diferentes das doenças mais comuns masculinas também, né? A gente infelizmente tem visto nos últimos anos, na última década especialmente, um aumento substancial dos casos de HIV e de sífilis nas mulheres, né? Das vezes até em gestantes e também nas idosas, né? O que levanta um alerta, né? De que essas pacientes muitas vezes estão sendo vítimas de uma certa forma, né? Por conta dessa infecção, provavelmente via dos próprios parceiros ou via até de violência sexual, né? A gente tem visto um aumento significativo dessas patologias. A gente orienta sempre que possível, sempre que houver alguma suspeita, fazer o exame, que é a única forma que a gente tem do diagnóstico e de cortar o ciclo das doenças. A gente sabe que a maior incidência dessas doenças está na faixa em que a mulher é sexualmente ativa, né? Que é variável de paciente para paciente, mas que vai desde a adolescência, né, até um período variável para algumas mulheres, até uma idade um pouco mais avançada. Eu não gosto muito da ideia de falar de uma faixa etária mais específica, porque pode dar a impressão de que as outras faixas etárias não precisam ter esse cuidado, e não é isso que acontece. Muitas vezes a paciente mais idosa, por exemplo, também tem uma infecção sexualmente transmissível, que veio de um parceiro, que possivelmente teve essa infecção em prostituição ou em casos extraconjugais. Então, a gente orienta que esse cuidado tem que ser para todas elas. É claro que o preservativo é a via final, né, dessa questão da prevenção. Lembrando que existe também o preservativo feminino, né? É importante frisar que o preservativo tem a dupla vantagem de evitar infecções sexualmente transmissíveis, e também de uma gravidez não planejada, né? Ela tem essa via de mão dupla aí para prevenção. Mas o diálogo é sempre fundamental. Muitas vezes a mulher não teve a relação sem preservativo porque ela quis, mas isso foi por imposição do parceiro, né? Isso é muito, muito comum, infelizmente. É sempre importante o diálogo, é sempre importante conversar antes, né? Ter uma questão muito aberta de que é importante para os dois, especialmente em casos que já é uma relação mais prolongada, por exemplo, e que por confiança, muitas vezes o parceiro acaba não usando, mas pode ser a via de transmissão de algumas doenças. As complicações são várias, isso é muito, muito compatível com cada patologia especificamente, né? Vou dar alguns exemplos de maneira bem superficial, mas, por exemplo, a infecção pelo HIV pode gerar diversas outras infecções para essa paciente,
muitas vezes ela não tem o diagnóstico e só descobre no caso de uma doença avançada. Hepatites virais podem trazer complicações hepáticas e outras também, né, de coagulação sanguínea, por exemplo. Infecções por herpes podem gerar complicações locais, né, ginecológicas, por exemplo, e na gestante trazer complicações também para o bebê. Né. HPV é outra infecção bastante comum que pode gerar câncer de colo de útero e de outros anexos ginecológicos. Então são várias patologias que têm complicações muitas vezes em comum e outras mais específicas, mas que precisam todas cair sempre na mesma questão do diagnóstico precoce, né, para evitar esse tipo de complicação. E a paciente que procura esse auxílio, ela tem o tratamento e ela pode evitar essas complicações. O tratamento é oferecido na rede pública, é um tratamento gratuito, né? Basta que a mulher procure auxílio, né, no tratamento de saúde da mulher ou em outra localidade. Se houver alguma indicação, ser solicitados alguns exames e alguma patologia ser confirmada, essa paciente vai poder receber o tratamento específico. Eu deixo a mensagem de que, embora se comemore hoje, o dia, todos os dias são as mulheres, né? Todos os dias elas lutam, elas remam contra a maré, né? Para tentar mudar muitas coisas que estão erradas e estão enraizadas na sociedade. Minha mensagem é de apoio e de auxílio e de que elas sempre procurem manter toda essa força, essa paciência que elas têm, essa luta para manter unido o lar, a família, o trabalho, essa sensibilidade feminina que muda as coisas pouco a pouco. Minha mensagem é de apoio e de que sempre procurem auxílio quando necessário.